Irmãos, abra sua Bíblia em João capítulo 6, que é o texto que tem inspirado e acendido nosso coração, não só esse texto, mas em todos os evangelhos, esse relato da multiplicação. Capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de 1 a 13, eu espero que a versão seja a mesma. Que versão tu está aí? Ara? Oi? Corrigida Fiel, tá. Eu vou ler por aqui então para não confundir, porque daqui a pouco fica confuso. Vai passando conforme eu vou lendo, tá bom, querido? Então, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galiléia, que é Tiberíades. A grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E Páscoa, a festa dos judeus estava próxima, e a Páscoa. Então Jesus levantou-se os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiro de pão, ou denários na versão, não lhe bastarão, para cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus manda assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também 2 peixes quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. E recolhendo-nos, pois, encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobrejaram, os quais haviam comido. Amém? Vamos orar, igreja? Mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, eu poder estar aqui expondo os sonhos e os projetos que o Senhor tem colocado em nosso coração como igreja, ali naquela região. Pai, Tu conheces os nossos planos. Se esses planos são de vaidade, Pai, que caiam por terra, mas se são para a Sua glória, que o Senhor prospere, levante igrejas parceiras, pessoas, que a gente como povo de Deus ali naquela cidade possamos fazer a nossa parte, crendo que o Senhor vai multiplicar aquilo que temos, porque nós estamos entregando ao Senhor, e crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o poder de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória é dada a Ti, Pai. Obrigado por esta igreja, pela visão missionária, que o Senhor abençoe o seu pastor, a sua liderança, a cada membro, continue dando visão, sonhos para alcançar o Rio de Janeiro, para alcançar as nações, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco nesses minutos, através da Sua palavra, que já foi lida. A mensagem, ela é muito maior que o mensageiro, então fale com a Tua igreja, através da mensagem bíblica que já foi lida. Desperte em nós o desejo de Te servir com excelência. É que eu oro em Teu nome, Jesus, e com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, queridos, esse relato bíblico, ele é mencionado em todos os evangelhos, nos 3 sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, de forma diferente, e aqui em João também. E há 2 motivos que nesses relatos mostram por que Jesus queria se retirar e ir para um lugar deserto. Primeiro motivo, porque ele estava cansado, a multidão estava sempre em torno deles, e eles precisavam tirar um tempo afastado para renovar suas forças. Alguns comentaristas dizem assim, mas também havia outra notícia que eles receberam: o primo de Jesus, o precursor de Jesus, tinha sido morto. Então essa notícia chegou aos ouvidos dos discípulos, então eles vão para um lugar deserto, tentar se retirar, mas quem que ia à frente deles? A multidão estava à frente deles. Indo, descobrindo, Jesus vai para lá, ele seguiu, e essa multidão seguia Jesus, e Jesus via essa multidão como ovelhas que não tinham pastor. E aí Jesus, nos evangelhos, como a gente vê relatados, não só aqui no texto de João, mas nos outros evangelhos, com toda a história, nós vimos Jesus curando os enfermos, Jesus ensinando, Jesus alimentando essa multidão, tendo compaixão. Mas o que chama a atenção também nesse texto é, em alguns momentos, não aqui, mas no texto de Mateus, de Marcos, Lucas, que é a resposta dos discípulos para Jesus. Jesus, despede a multidão. Manda eles embora. Não tem como a gente alimentar.
200 denários de pão, ou 200 dias de trabalho. O problema aqui está muito maior, porque nós não temos esse recurso, nós não temos como fazer. O problema não é geográfico, não é o lugar que era deserto, a noite estava chegando, vinha o frio, mas o problema era a falta de recurso. Mas Jesus sabia, porque Jesus via à frente, e ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E no Evangelho de João, Jesus é manifestado claramente, declarado como o Filho de Deus. E ele faz como isso? Demonstra como seus milagres, que ele faz 7 milagres ali, que é a água que ele transforma em vinho, a cura do oficial paralítico de Betesda, a multiplicação, andou sobre o mar, a cura do cego de nascença, ressuscitou Lázaro. Através disso ele manifesta como ele é Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para transformar, para mudar, para curar, para transformar qualquer realidade que é impossível a nós. Ele é suficiente. O tema da nossa igreja esse ano é Jesus Cristo é suficiente, porque quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada. Você pode falar isso? Quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada, porque Jesus nos completa. E eu não estou falando de prosperidade, porque prosperidade é trabalho duro, é estudar, é acordar cedo. Não é essa prosperidade que tem sido pregada, é realmente sentir a paz. É aquilo que Efésios capítulo 1, fala, que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Cristo nos abençoou já em tudo. É interessante, irmãos, no Antigo Testamento, como é que era a ótica que nós víamos, nós praticávamos a obediência para ser abençoado. Não é isso que fala, pastor? Você faz isso e eu vos abençoarei. No Novo Testamento, nós somos abençoados para obedecer, amém? Para obedecer o chamado de Cristo. Ele nos abençoou em toda sorte de bênção. Está lá em Efésios, irmão, se você pegar Efésios capítulo 1, você vai ver, bendito o Deus e Pai, capítulo 1, versículo 3 e 4, se você quiser acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para o que sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amém? Eu e você somos abençoados por Cristo para obedecer às suas ordenanças. E essa é uma delas. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele dá ordem aos seus discípulos, pregue o evangelho a todas as nações, e eles vão receber o Espírito Santo, e vão ser minha testemunha até os confins da terra. Rio Grande do Sul, por algum tempo, foi um lugar que algumas pessoas chamavam de um lugar difícil, um lugar desafiador, um cemitério de pastores. O Cláudio teve na PIB de Farroupilha. A PIB de Farroupilha, que o pastor Regis falou aqui, ela passou por um processo também de construção. Irmão, se eu contar os milagres que Deus fez na construção do templo, nós vamos aqui entrar a 1h e vamos almoçar, e os irmãos vão querer pegar o pastor pelo pescoço depois, né? Mas é tanto milagre, irmãos. Um deles, nós começamos a obra na segunda-feira. Sabe quando a gente fez o concreto para botar o primeiro bloco da obra? No domingo. Na segunda manhã estava sentando o primeiro concreto. Por quê? Choveu 15 dias antes. E a obra não ia ser feita, já era para ser cancelada. A construtora não ia vir mais. E aí, o pastor que estava lá, que era um carioca, chapa quente, que a gente chama aqui, é chapa quente, pastor? Um carioca disse assim, Senhor, tu me trouxe aqui para desistir dessa obra? Os americanos vinham chegar na segunda-feira a começar o primeiro bloco. Só que a estrutura, a igreja era num declive, então ela tinha uma base pré-moldada em cima, e ia ser construída a igreja, mas tinha que concretar e botar toda a base. E choveu 15 dias antes. Veio um tal de fenômeno, o Ninho lá, que choveu demais. E aí a construtora foi embora, disse, não dá mais, pastor, desista da obra, estamos indo embora. O pastor um dia, ele foi lá na obra, chorou, irmãos, e disse, Deus, o Senhor me trouxe aqui para a gente desistir dessa obra, já compramos o terreno, agora vamos concluir, já tem a igreja doada dos norte-americanos para nós construir, e não vamos concluir essa obra. E ele parou o carro dele, estava assim, lá é uma subidinha, lá tem bastante serra, ele parou o carro ali e começou a chorar. E ele começou a chorar, irmãos, e eu me lembro porque aquele CD eu tinha emprestado para ele, que cantava aquela música, o Deus do Impossível, os irmãos conhecem? E era uma frente do rádio, era destacável, olha que coisa. E aquela frente engatou no rádio e começou a tocar assim, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Irmãos, quando o pastor ouviu aquela música cantando, ele disse, é Deus falando comigo.
É Deus falando comigo. Deus, se o senhor está nesse negócio, nós não vamos desistir. Ele ligou para a consultora e disse, a previsão do tempo diz que amanhã vai parar, vocês vêm. A consultora disse, pastor, se o senhor está dizendo, nós voltamos. Eles já estavam em Passo Fundo, a 300 quilômetros de Farroupilha. Eles voltaram e começaram a obra. Acho que o Cláudio não foi compartilhar dessa história para ti, né, Cláudio? Foi? E aí, o que aconteceu? Em 15 dias eles terminaram. No domingo eu estava ligando para a empresa do concreto. Por favor, nós precisamos de um concreto. Amanhã começa a obra, vocês fazem. Eu não faço, mas eu vou abrir essa exceção, vou mandar um caminhão aí. Mandaram o caminhão. Nós não tinha nem dinheiro para pagar, irmãos, o concreto. E Deus proveu. Então, só um caso. PIB de Igreja Batista de Camobi, que vocês viram o vídeo. Ali. Essa igreja, se eu contar o milagre, ele não tinha um dinheiro, nada. Ele comprou um terreno sem ter um dinheiro. Loteou o terreno, vendeu e pagou o proprietário. E depois construiu a igreja, está lá hoje, já está construindo o 2º piso, quer fazer um seminário lá. Pela fé, uma igreja pequena, crendo na multiplicação, naquilo que Deus deu, vamos dar o que nós temos, e Deus é que vai fazer, amém? Irmãos, parece, eu falando isso aqui, parece que isso não é verdade, mas eu quero que você entre lá na PIB de Camobi, fale com o pastor Rez, da PIB de Farroupilha, e vocês vão ver esses milagres que aconteceu, e hoje essas igrejas estão sendo relevantes nas suas cidades, estão investindo em missão, estão expandindo o reino. Domingo passado nós tivemos a organização de mais uma igreja no Rio Grande do Sul, e a gente celebra quando uma igreja se organiza, porque é um passo que está dando. Eles não têm terreno, não têm propriedade, mas já estão organizando, estão sonhando. E várias outras igrejas estão sonhando em crescer, porque Deus está mudando a história do Rio Grande do Sul. E nós precisamos crer e podemos cooperar com isso. Irmãos, e essa passagem, ela nos chama a atenção para várias coisas, porque, como eu disse, aqui no Evangelho de João, Jesus se manifesta como o Filho de Deus, o grande eu sou. Do Antigo Testamento, como ele se manifesta assim, o grande eu sou? Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele se manifesta assim aqui para os seus leitores, para a igreja. Ele é nele que nós confiamos, e é nele que nós estamos sonhando, e é ele que tem nos dado essa convicção, que é possível construir uma igreja lá, com um propósito que ela se expanda para crescer o reino de Deus ali. Mas pensando nisso, quantos desafios nós temos, irmãos? Aqui no Rio de Janeiro, quantos desafios tem? Muitos. Também, diferente do Rio Grande do Sul, assim como lá no Rio Grande do Sul os desafios, mas aqui o que nós vemos, os discípulos não tinham entendido que Jesus podia multiplicar. Eles perguntam, Jesus, despede a multidão, está ficando noite, é deserto, não vai dar certo, não temos dinheiro para comprar, não temos recursos. Mas aí vem a proposta de André, seguinte, eu tenho aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, temos alguma coisa. Só que a demanda era muito maior. Mas Jesus, como a gente lê o texto, ele queria despertar nos discípulos a sua impotência e dizer assim, vocês não podem, mas eu posso. Vocês não têm, mas eu tenho. Vocês não são, mas eu sou. Amém? Eu sou o grande, eu sou. Eu sou o Senhor dos senhores. E essa obra é para demonstrar a glória do Senhor. É para a compaixão dessa multidão que está faminta. Irmãos, a intenção da multidão não era boa. Por quê? Por que, pastor, você diz? Porque a intenção da multidão era o quê? Eles queriam o pão que perece, eles queriam a cura, eles queriam as bênçãos, mas Jesus tinha algo muito maior, que era espiritual. É isso que Jesus quer nos ensinar aqui espiritualmente. Nós podemos entregar o que nós temos para Jesus, e é Ele que vai fazer, não importa o tamanho. A igreja tem uma missão, e essa missão somos cooperadores, nós temos o Senhor que vai à frente, fazendo a obra por nós. Nós, eu e você, somos abençoados e privilegiados de poder participar da obra missionária. Isso é o maior privilégio que todo cristão tem, e nós somos esse povo, um povo escolhido, que Ele nos chamou antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle, amém? Igreja, 3 coisas rapidamente, já estou encerrando. Há uma necessidade que precisa ser atendida, há uma necessidade, a multidão faminta, doente, estão como ovelhas sem pastor, sem direção, a noite está chegando. Eles não mereciam, mas Jesus teve compaixão, nós não merecemos, é a graça, amém? É a graça, maravilhosa graça, é como diz em Lamentações 3, são as misericórdias do Senhor, que são as causas de eu e você não sermos consumidos, porque Ele nos ama e a sua graça é um favor imerecido.
Jesus olha para aquela multidão e diz assim: eles não merecem, mas eles querem, e eu quero abençoá-los. Igreja, há uma necessidade. A motivação era ruim deles, mas Jesus amou acima de qualquer coisa, porque Jesus é o exemplo de amor para nós como igreja. A canção que o irmão cantou aqui, linda, e eu sou chorão, então qualquer canção que fala do amor de Jesus, eu lembro de mim, quanto Ele fez e o quanto Ele está fazendo na minha vida. Não merecendo, o mérito é de Cristo, irmãos, não é meu, tudo é dEle, é para Ele, são todas as coisas, amém? Não importa o tamanho, você de repente está olhando, mas nós somos tão pequenos, como podemos chegar lá? Deus faz, irmãos, o pouco de muitos faz a diferença, e junto um montante que a gente consegue avançar. Esse é um do nosso diferencial como povo de Deus, batistas, principalmente, que cooperamos uns com os outros, e sonhamos com projetos que são ousados e até mesmo doidos, mas Deus é que faz. Se eu falar para os irmãos, eu vou só contar um testemunho do pastor de Santa Maria aqui. Se disser para os irmãos que aquele pastor é doido mesmo, porque ele pede 50 mil para os irmãos que tem na poupança, se pudesse emprestar, ou 10 mil ou 5 mil, que ele pagaria em um ano. Da poupança, tira da tua poupança, irmãos, e eu pago com juros de poupança para ti. E depois de um ano ele paga tudo para os irmãos. Sabe o que isso é fé, irmãos? Porque o combustível da igreja é fé. A gente fala o combustível da igreja é oração, não, é fé, porque nós oramos crendo por fé que Deus vai fazer o milagre, amém? O combustível da igreja também é fé, é pela fé que nós andamos. Algumas pessoas, eu falei com vários pastores, 2 deles, de um grupo de 10, disseram para mim: não faz a igreja, tu vai dar muito trabalho, olha só a demanda, olha tudo que... 2 disseram que não era para mim comprar o terreno, porque eu ia ter muito desgaste. Irmãos, um disse assim: espera você ter, depois tu compra. Eu disse: então não é fé, depois que eu tenho... Qual igreja que faz alguma coisa quando tem, pastor? Qual igreja que faz quando não? Agora eu tenho, vou construir um pavilhão aqui do lado. O senhor faz? Não, é pela fé, você lança o projeto. E Deus, é aquela frase do pastor Cisne que eu botei: sonhe grande, comece pequeno, mas ande rápido, ande depressa, porque o Senhor, Ele diz para nós remir o tempo, porque os dias são maus, e a igreja precisa avançar aqui, e lá no Rio Grande do Sul, não sei aonde Ele quer, nos confins da terra, Deus quer chegar, através de mim e de você. Parece, tudo isso que eu estou falando, parece que é surreal, mas Deus é que vai fazer. Não é para a minha glória, não é para a glória de nenhum homem, é Cristo que vai ser glorificado na cidade de Flores da Cunha, é vidas que vão conhecer o amor de Jesus. A multidão lá não merece, irmãos, os 30 mil habitantes não merecem, mas nós também não merecíamos. A multidão lá é avarenta, ama o dinheiro, o Deus daquele povo lá de Flores da Cunha, infelizmente, é o dinheiro. E eu tenho até crentes na igreja que amam o dinheiro, que deixam de dizimar, ofertar, deixam de dar uma carona para o irmão, por causa do carro que passou preteador nos pneus. Isso é avareza, mas Deus disse: eles não merecem, mas eu, pela graça, eu vou mudar essa história, eu vou transformar o coração desse povo. E Deus está nos convidando a fazer isso. Há uma necessidade, verso de 1 a 5 fala sobre isso, há uma necessidade, mas apesar disso, Jesus vê a multidão não merecendo, mas Ele continua amando. Quando olhamos para os nossos desafios, irmãos, como igreja, no Rio Grande do Sul, como eu falei, nós pensamos: não dá, pastor, não dá, pandemia acabou com as igrejas. Não, irmãos, a igreja do Senhor, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra nada nessa terra. Pode passar perseguição? Passa, mas ela avança, porque a igreja é do Senhor, é o Espírito Santo que vai à frente, é Ele que vai lutando as nossas lutas. Ele só diz para a gente assim: não temas, eu tenho muita gente nessa cidade. No início da pandemia, eu recebi essa palavra através de um seminário da convenção que eu participei, que eu estava meio que desanimando, e aí essa palavra me chamou a atenção, lá em Atos, que diz: não temas. Quando Paulo estava preocupado com a situação, não temas, eu tenho muita gente nessa cidade. E essa palavra, eu não sei qual é o número de muita gente, para Deus pode ser 1, mas o fato é que Deus tem gente naquela cidade para ser ganho, e nós precisamos pregar o evangelho. Eu já estou indo para o final, irmãos. Jesus está dizendo: dá-lhe voz de comer. É isso que Ele está falando para mim e para você: dão vocês de comer para esse povo. Nós temos como. Jesus pode fazer. Segunda coisa, Jesus quer nos ensinar: precisamos ter uma visão. Às vezes olhamos e não vemos nada. Não vemos. Não, por quê? Porque estamos com as escamas, que até Paulo estava, até cair, as escamas dos olhos. Muitas vezes estamos limitados aos obstáculos. É a síndrome dos espias, né? Voltam 2, diz: não dá, lá tem gigante. E lá tem uva grande, tem uva desse tamanho, irmãos, lá. Tem uns gigantes lá, mas tem uva grande que nem a terra prometida. Mas dá, irmãos, o evangelho
é o poder de Deus, é Ele que faz, a glória é dele. Jesus quer despertar nos seus discípulos a dependência exclusiva, Ele é quem faz, nós somos privilegiados. Jesus está dizendo, coloque o pouco e creia, eu vou multiplicar, amém? Terceira coisa, irmãos, e última, o papel é nosso como igreja. Lá no verso 10 e 13 diz assim, Jesus para os seus discípulos, manda assentar. Tem que ser organizado, temos que sonhar, mas precisamos nos organizar, como vamos chegar lá, aonde queremos chegar, quanto vamos gastar. Nós já estamos fazendo isso, nós somos congregação, a partir de novembro já vamos organizar a igreja com CNPJ, não igreja passar pelo concílio, porque ainda não temos usadas a autossuficiência, mas já vamos organizar para captar recurso para o projeto, que depois eu vou mostrar aqui como vai ser rapidinho. Então precisamos nos organizar, precisamos planejar. Jesus multiplicou os pão, mas quem entregou os pão? Quem? O papel é de quem? O papel é nosso, Jesus faz o milagre, Ele manda, nós entrega o pão. Outra coisa que Jesus fala, ore pelo pouco, ore, porque a gente olha, está saindo gente, não tem, só tem, a gente esquece dos que estão, a gente foi preocupado com os que estão saindo, mas olha os que estão contigo, esse pouco Deus pode multiplicar, assim como Ele fez com 5 pães e 2 peixinhos. E último, irmãos, não desperdice, gerencie os recursos que Deus dá com sabedoria para a obra dEle, porque sobrou, e Ele disse, não se perca nada, guarde, porque eles vão ter fome novamente. Nós precisamos ter sabedoria. É isso que Cristo está falando. Vamos crer no milagre. Eu tenho crido nisso. E o meu propósito aqui é pedir que se levante irmãos de oração pelo projeto. Irmãos que orem. Irmãos que queiram lá conhecer o projeto. Irmãos que possam contribuir financeiramente. Às vezes de campanha ou de outra forma. Nós vamos conversar em outros momentos. Assim, a igreja entender que é um projeto que vai ser adotado para a glória do Senhor. Amém? Eu quero só passar as etapas ali do projeto e já quero passar para o pastor orar aí. Irmãos, as etapas então do projeto. Oração, mobilização. Organização jurídica, que já está para parceiros, igrejas, a nossa parte. E última, compra, pode passar? Terreno e construção da igreja. Nós temos uma igreja proposta que é a igreja da missão pioneira já, precisamos ter o terreno, mas a gente vai avaliar, se Deus nos der graça, de nós construir com as nossas próprias forças para construir algo maior, mas isso vai depender da direção de Deus. Então, irmãos, eu queria que você orasse pelo projeto Videira, que você orasse por Flores da Cunha, orasse pela Serra Gaúcha, orasse pelo Rio Grande do Sul. Os desafios são grandes, mas Jesus já chegou lá, Ele quer multiplicar. Que Deus te abençoe e te use para ser um canal de bênção na vida. A multidão lá não merece, mas Jesus disse, nós também não merecemos, é pela graça. Vamos fazer a obra de Jesus que Ele nos chamou, porque Jesus Cristo é a única esperança, é a esperança que o povo gaúcho precisa, é a esperança que o Brasil precisa.